Fala, gente. Beleza? Vamos lá, segunda parte. Tem notícias aí para saber se está todo mundo ainda vivíssimo da Silva. Se está tudo certo ou não. Se tá de boa, não tá de boa. Ali, apareceu o Marcos e a Júlia e o Di. Deixa eu só diminuir um pouquinho e para abrir um espacinho maior aqui para outra. Então, vamos lá. Positivo e operante. Partiu. Vamos dar-lhe. Eu tô gravando já? Tô gravando, né? Tô gravando. Aí, tá. Diz assim, 54. Considere um octaedro regular, atenção total. Isso aqui é um negócio clássico. Um octaedro regular cujos vértices são os pontos médios das arestas de um tetraedro regular de aresta 2, conforme a figura abaixo. Percebe que ele está se referindo a dois sólidos diferentes, ó. Ele está falando do tetraedro regular e do octaedro regular. Pergunta qual é o volume deste octaedro. Muito legal, cara. Muito legal, porque é uma questão de geometria espacial que mistura dois sólidos que não são assim tão comuns, gente. Primeira coisa, eu vou dar nomes, ó. Quem é o tetraedro? O tetraedro é o ABCD, esse que eu marquei aqui no desenho. Gente, tu tem que lembrar que um tetraedro regular não é um tetraedro qualquer, é regular. Tetraedro regular é formado por quatro triângulos equiláteros. Por isso que ele é regular. Todas as faces dele têm lados e ângulos iguais. Então, vocês reconhecem quem são os triângulos que eu estou falando, que são equiláteros? É o triângulo ABC, que está no chão, é o triângulo BCD, que está de um lado, é o triângulo ABD, que está do outro, e é aquele que está lá atrás, que é o triângulo ACD. Todos eles são equiláteros, gente. E a aresta, ou melhor, as arestas valem 2, conforme tá, por exemplo, nessa informação aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é 2. Então, o que que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou usar essa informação para descobrir o lado do octaedro, que do tetraedro eu já sei, que é 2, tá? Onde é que está o lado do octaedro? Ele é, por exemplo, essa medida. Tu não precisa, inclusive, descobrir mais de um lado, você precisa descobrir um lado, porque como ele é um octaedro regular, também são todos iguais, tá? Então, a questão é, quanto é que vale essa medida, por exemplo, que eu te marquei aqui no desenho, que vai do ponto M até o ponto N. É isso aqui que eu preciso descobrir. Bom, aí eu vou usar a informação que a questão me deu, que era com relação aos pontos médios. Gente, vocês enxergam que se isso aqui é o ponto médio, então essa medida que vai do M até o C tem que ser 1, que é a metade do 2. E essa medida que vai do N até o C também tem que ser 1, que é a metade do 2. Ora, isso significa, atenção que eu vou te dizer, que o lado NC é igual ao lado CM. Esses dois lados são iguais, esses dois lados valem 1. Ou seja, esse triângulo tem que ser, no mínimo, um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Porém, tem um detalhe a mais. Vocês saberiam me dizer que ângulo é esse que eu marquei aqui no cantinho do desenho? Esse ângulo tem que ser 60. Por que que esse ângulo tem que ser 60? Porque o triângulo BCD é equilátero. Então, se esse ângulo é 60, aí vem a parte mais surpreendente. Quem é que tem que ser aqueles outros dois ângulos do desenho? Ora, se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos opostos têm que ser iguais também. Se um deles já é 60, está faltando 120. Então, obrigatoriamente, esses dois caras aqui também são 60. E aí, qual é a conclusão? A conclusão é que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, que tu está enxergando ali no desenho. Portanto, quanto que vale a medida que vai do M até o N? Ela também tem que ser 1. Então, tudo isso é para descobrir o quê? Que o octaedro regular tem lado que vale 1. E aí eu fui buscar uma imagem pronta dele aqui, ó. Isso é um octaedro regular, ó, gente.
Só que, claro, no desenho ali ele tá deitado, né? Ele tá virado de cabeça para baixo, a gente tá vendo ele meio que de cima. Vamos agora à segunda pergunta. O que que a questão quer? Ela quer que eu calcule o volume desse bicho aí. Tá, mas Bruno, eu nunca vi uma fórmula para o volume do octaedro regular. Tudo bem, mas não precisa, né? Por quê? Porque o octaedro é nada mais, nada menos do que duas pirâmides. Então aqui tu não precisa de fórmula. Aqui o que tu precisa é escrever assim: o volume do octaedro é igual a duas vezes o volume de uma dessas pirâmides aqui. Aí tu escolhe qual tu quer. Se tu quer a pirâmide de baixo ou a de cima. De baixo tá de cabeça para baixo, tá muito ruim. Vou olhar para de cima. Então, vou pensar assim, gente, em primeiro lugar, eu sei quanto é que vale esse lado? Sei, porque esse lado é justamente o um que eu acabei de encontrar ali. Isso aqui vale um, certo? Então, a primeira informação com relação ao octaedro eu já conheço, que é a fim de calcular a sua área da base. O problema vem agora. Qual é o problema? O problema é como é que eu vou calcular, como é que eu vou descobrir a outra medida que eu preciso para o volume. Qual é a outra medida que eu preciso para o volume, gente? Essa coisa que eu marquei aqui no meio. Opa! Eu preciso saber o valor da altura. E agora? Como é que eu vou saber o valor da altura? Vou chamar de H a altura dessa pirâmide. Ora, para fazer isso, eu sou obrigado a fechar um triângulo. Vê se tu acompanha comigo. Primeiro, essa medida que eu marquei aqui em vermelho eu já sei que ela é um, porque o octaedro é regular, todas as medidas são iguais. Segundo, se eu unir esse ponto com aquele dali, gente, eu sei, vocês sabem me dizer quanto que vale essa medida aqui de baixo, desse cateto? Quanto é esse negócio que está aqui? Eu acho que isso aqui talvez seja a coisa mais difícil de ver na questão. Que medida é essa que está aqui? Ela é boa, Rafaela, é boa, guria. Ela é exatamente a metade da diagonal desse quadrado. Agora, quem é a diagonal? Se o lado é um, a diagonal tem que ser um raiz de 2. E se a diagonal é um raiz de 2, o que significa isso? Um raiz de 2. Um raiz de 2 é simplesmente raiz de 2, né? E aí, então, eu vou ter que pegar a metade disso. E quanto é que é a metade de raiz de 2? É raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou usar esse cara daqui e esse cara daqui para para descobrir a altura, para daí poder calcular o volume. Então, como é que vai ficar isso? Vamos junto. Vai ficar h ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado tem que dar igual a 1 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 1. Já vou passar para o outro lado diminuindo. Raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz da 2, e 2 ao quadrado ficou 4. 2 quartos. 2 quartos é um meio, né? 1 menos 1 meio. Gente, quanto é 1 menos 1 meio? 1 menos 1 meio é 1 meio. Então, quem é a altura? A altura é a raiz de 1 meio. O que é a raiz de 1 meio? É a raiz do 1 sobre a raiz do 2. Raiz do 1 é 1. Raiz do 2 é um horror, é raiz de 2, não tem o que fazer. Quer dizer, tem que fazer, né? O que eu faço? Eu racionalizo em cima e embaixo. Isso aqui deu raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é o valor da altura daquela pirâmide. Portanto, agora que eu sei a altura, aí eu vou calcular o volume. Então, o volume do octaedro tem que ser duas vezes o volume da pirâmide. Gente, tu lembra como é que calcula o volume de uma pirâmide? Tem que ser a área da base. Quem é a área da base? Olha para cá, pelo amor de Deus. Quem é a área da base? A área da base é a área desse quadrado aqui, ó. É a base dessa pirâmide, beleza? Esse quadrado que tem lado um. Então, quem é a área da base do quadrado que tem lado um? É um ao quadrado, que é um a área da base,
vezes a altura, que é aquela desgraça daquele raiz de 2 sobre 2 que eu encontrei, sobre 3. Área da base vezes a altura sobre 3. Conclusão, esse 2 simplifica com esse 2 e, portanto, o volume do octaedro é raiz de 2 sobre 3. E onde está a raiz de 2 sobre 3? Está ali na letra C. Ufa! Baita questão. Baita questão. Aqui é uma geometria espacial num nível um pouquinho mais alto, né? Porque, quando é o cubo, o cilindro, aqueles sólidos que a gente acha mais fácil, que a gente está acostumado, é mais de boa. Fez sentido para todo mundo? Então, vamos adiante. Próxima. 55. Considere um triângulo equilátero ABC de lado um. Pergunta: o volume do sólido obtido ao girar o triângulo equilátero ABC em torno da reta R, que passa pelo vértice A e é paralelo ao lado BC, mantendo o paralelismo, vai ser qual? Isso aqui é um negócio clássico, né? A gente já fez uma parecida, eu acho, na última. Ah, é. Lembra que a gente fez na outra prova, que era uma que ele mandava girar em torno do Y e mandava girar em torno do X, e aí tinha que fazer os dois sólidos, né? Aqui é um sólido só, ele tá mandando girar em torno desse eixo e ver o que que acontece, que figura que vai sobrar. O que que eu sugeri para vocês, vocês lembram? Sugeri para tu fazer pontinhos, ó. Eu pegaria primeiro pontinhos aqui no nesse segmento que vai de A até C. Pega um pontinho aqui, pega um pontinho aqui, pega um pontinho aqui, pega um pontinho aqui. Aí fazer com o tracejado, percebe que aqui, gente, já vai aparecer uma coisa próxima de um cone. Vai ser um negócio tipo assim, ó. Se tu pegar aquele ponto C, a trajetória que ele faz é algo mais ou menos desse tamanho. E ele volta lá por trás. Isso aqui é mais ou menos a trajetória do ponto C. E todos os outros pontos aqui vão fazer trajetórias do mesmo tipo, ó. Só que eles formam circunferências que são de tamanhos diferentes. Então, na verdade, o que que eu percebo que aparece aqui? O que que surge aqui nessa situação? Na parte de cima, isso aqui é um cone. Mas vocês estão percebendo que esse cone aqui, gente, é, na verdade, um buraco no formato de cone? Isso aqui vai dar um buraco no formato de cone, porque a parte que vai ficar dentro é a parte do triângulo. Então, aí o que que daria para fazer? Agora eu vou pegar aqui, vamos ver se eu faço um pouquinho mais grossinho, estracejado. Se eu pegasse esses pontos agora em cima do lado BC, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar a figura que vai ficar por fora. Então, aqui eu posso fazer já uma reta paralela, um segmento de reta paralelo aqui. Isso aqui é a parte de baixo, que vai voltar lá por trás. E aí eu vou ter esses círculos, ou melhor, essas circunferências aqui por fora. Então, gente, se eu penso nessa coisa que está em vermelho aqui por fora, qual é o formato dela? Ela tem a forma de um cilindro. Só que, claro, eu tenho que desenhar o que ficou para baixo aqui também, que eu esqueci, botei só o de cima. Na verdade, a coisa vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem um furo na forma de cone na parte de baixo. Tu tem um furo na forma de cone na parte de cima e tu tem um cilindro por fora. Talvez aqui no cilindro até eu devesse fazer com linha contínua ao invés de fazer linha tracejada, mas tudo bem. Então a coisa fica mais ou menos assim, ó. Então, no fim das contas, como é que vai ser o volume desse sólido? Que cálculo eu tenho que fazer para chegar no volume do sólido? Vamos escrever primeiro, ó. Parecido com as demais. Primeiro monta o cálculo ali para depois tu te organizar. O volume do sólido tem que ser o volume do cilindro que está por fora menos dois cones. É isso aqui que eu preciso calcular. O volume do cilindro menos dois cones. Então, olha só, primeira coisa, com relação ao cilindro, sabemos a altura, gente. Tá vendo ali no desenho? Quem é a altura do meu cilindro? A altura do cilindro vale 1. Então, isso aqui eu já vou deixar anotado. Além da altura do cilindro, agora vem a parte que eu acho mais interessante. Que mais que eu preciso descobrir? Eu vou marcar em roxo.
aqui em cima, ó, eu preciso descobrir quem é o raio desse cilindro. Por sinal que é o mesmo do cone, então o que servir para um vai servir para o outro. Gente, como é que eu vou achar esse raio desse cilindro? Cara, tu tem que enxergar que esse raio, se for posicionado mais aqui embaixo, ó, esse raio é justamente quem? Ele é a altura daquele triângulo equilátero que a questão me deu inicialmente. Que coisa mais linda, cara. Preciso saber a altura do triângulo equilátero, que vai corresponder àquele raio que está ali. E aí vem aquela fórmula que eu já cansei de falar, né? Lado raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura. Como o lado é um do triângulo equilátero, então a altura vai ficar simplesmente raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura do triângulo equilátero, que por sua vez corresponde ao raio do círculo, que é a base do cone e a base do cilindro. Então, agora eu tenho todas as informações, ó. Eu sei que a altura do cilindro é 1, eu sei que o raio do cilindro é a altura do triângulo equilátero, que é raiz de 3 sobre 2, e agora eu vou calcular. Então, como é que vai ficar isso? Primeiro, volume do cilindro, vou calcular separado, tá? Volume do cilindro, gente, área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio é raiz de 3 sobre 2. Isso é a área da base. Vezes a altura do cilindro, que é 1. O que vai acontecer? Se raiz de 3 ao quadrado cancela a raiz, fica só 3. O π eu estou escrevendo junto. E embaixo, 2 ao quadrado é 4. Então, o volume do cilindro deu 3π sobre 4. E quanto é que é o volume de um cone? Vou calcular o volume de um cone. Primeiro, a área da base é a mesma, porque a base do cone é a mesma base do cilindro. Mas, gente, quem é a altura? Olha ali no meu desenho, quem é a altura do cone? A altura do cone não é um, né? A altura do cone vale 1/2. A altura do cone que eu estou pintando aqui em laranja vale 1/2. Então é a área da base vezes a altura, que é 1/2. Eu só não posso esquecer de dividir por 3. Volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Muito bom. Aí é cálculo. Agora vem a parte que para mim é a mais chata. Vai ficar π, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, 3 quartos, vezes 1/2 sobre 3. Esse 3 lá de cima eu vou já cancelar com esse 3 de baixo, porque o 3 de baixo vai inverter, copia a primeira, inverte a segunda. Então já dá para cancelar antes. E sobrou simplesmente π sobre 8, que é o 2 vezes o 4. Π sobre 8. O que faltou? Faltou subtrair, né? Faltou subtrair. Logo, o volume do sólido tem que ser 3π sobre 4 menos 2 vezes o π sobre 8, porque são dois cones que eu estou descontando. Esse 2 e esse 8 vão simplificar. Então ficou 3π quartos menos π quartos. 3π quartos menos π quartos é 2π quartos. Opa! E simplificando esse 2π quartos fica π meios, que é o que está na letra E. Baita questão. Baita questão por vários motivos, né? Difícil de visualizar, eu preciso ver os cones, eu preciso entender que é um buraco, eu preciso encontrar o raio e a altura, através da altura do triângulo equilátero. Eu gostei que teve dois comentários aqui muito contraditórios. Uma das gurias botou assim, coisa linda, cara. E uma outra menina embaixo botou uma carinha triste. Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam da mesma coisa. Depois o Thierry é fudido, cara. Eu achei muito a fuder a questão. De voo, baita questão, genial, genial. Enfim, eu gosto dessas questões que misturam plano com espacial, gente. É muito massa. É muito massa mesmo, porque tu tem que casar as coisas. E essas coisas que envolvem sólidos de revolução normalmente são assim. Vamos adiante.
56. 56. Vamos ver o que que diz. Considere. Só marcar aqui, peraí. Aqui. Considere o retângulo ABCD de lados AB igual a 4. Já dá para marcar isso no desenho. AB vale 4 e AD igual a 2. Vamos botar isso no desenho. Ó, ele está dizendo que do A até o D vale 2. Do A até o B vale 4. Se aquele ponto M ali é o ponto médio, já tem que ser 2 e 2. Vamos ver se é isso mesmo. Traçando a reta mediatriz. Mediatriz, gente. Mediatriz. Mediatriz significa que é uma reta que passa no ponto médio mesmo. Do lado AB, determina-se o segmento MN. Percebe ali o segmento MN com N na intersecção da mediatriz com DC. Então tá, ele pegou esse lado, marcou o ponto médio e traçou essa reta aqui que é a mediatriz. Considere um ponto P, tá ali o ponto P, construído sobre o segmento MN e os segmentos PD e PC abaixo. PD é isso aqui, ó. PC é esse aqui. Aqui ele só está descrevendo o desenho. Já estão me dizendo que essa questão é do capiroto. Vamos ver. Tomando X como a medida do segmento PN. Opa, bota no desenho. Quem que é o X? Esse aqui é o X, ó. A medida do PN. Olha aqui, ó, já vou dizer um negócio. Se tudo isso aqui é 2 e esse pedaço aqui é X, eu já vou botar que aqui é 2 menos X. 2 menos X, beleza? Pergunta tomando X como segmento PN. Considere S a função que expressa a soma das medidas dos segmentos PM, PD e PC em função de X. Qual é essa função? Na verdade, ela é mais difícil o jeito que ela está escrita do que eu acho que a questão em si, tá? Porque o que ele está me pedindo? Ele está pedindo 3 segmentos de reta. Ele quer saber quanto que mede o PM, ele quer saber quanto que mede o PD e ele quer saber quanto que mede o PC. Tudo bem? PM. Vamos olhar no desenho onde é que estão esses segmentos. PM. O que é PM? PM é esse daqui. Tá, mas esse PM eu já escrevi. Eu já sei que ele vale 2 menos X. Então aqui é uma coisa a menos. Agora, e o PD e o PC, gente? Tu tá vendo que o PD e o PC são iguais, hein? Tu percebeu isso, cara? Tu percebeu que do P até o D é igual ao P até o C? É essa medida que a questão está me pedindo. Claro que ela quer isso em função do X. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar atribuindo uma letra para essas duas medidas e eu vou tentar calcular esse Y em função do X. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou relacionar o Y com o X? Eu vou olhar simplesmente para este triângulo que está aqui em roxo. Nesse triângulo que está em roxo, tu concorda comigo que a hipotenusa é o Y? Um cateto vale X e o outro cateto vale justamente 2. Então, o que que eu posso fazer com esse Y, com esse X e com esse 2? É simplesmente ele, o velho Pitágoras. Então, eu vou montar o teorema de Pitágoras aqui, que vai ficar y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4, ou seja, o y é a raiz de x ao quadrado mais 4. Atenção, porque eu vou dizer, nesse caso, não precisa botar mais ou menos na frente da raiz, porque aqui, como eu estou falando de geometria, o y é uma medida, ele não pode ser negativo. Então, aqui eu posso só jogar a raiz para o outro lado e deixar assim. Certo? Esse é o valor do y, que é igual tanto no PD quanto no PC, né? Então, isso aqui é raiz de x ao quadrado mais 4, isso aqui também é raiz de x ao quadrado mais 4.
Conclusão, gente, o que que a questão queria mesmo? Ela queria a soma dos valores. Qual é a soma dos três valores? 2 menos x, que era o primeiro que eu tinha lá, mais duas vezes esse valor que eu encontrei, raiz de x ao quadrado mais 4, que é o que nós temos na letra E. Ela não é tão difícil, ela é mais difícil de entender, eu acho, o jeito que ele. Porque quando a questão fala, não sei o que, a função, não sei se alguém se sente isso também, parece que é uma coisa sobre funções que ele vai perguntar, parece que é uma questão que tem que calcular uma função de segundo grau, fazer o vértice, sei lá, uma parábola. Não, não é isso. Quando ele só está dizendo a função, é porque envolve uma incógnita, envolve uma variável, que é o x, né? Não é nem uma incógnita, é uma variável. Então é só isso, é montar a soma dos três. Muito bem, próxima, 57. Cara, para mim, deixa eu só abrir espaço aqui. Para mim, essa é a questão mais difícil dessa prova, essa 57 aqui. Ela diz o seguinte: qual é a área da região compreendida entre os gráficos das funções f de x e g de x definidas por f de x é módulo de x menos 2 mais um e g de x é menos módulo de x mais 5. Não sei se vocês estão percebendo, mas ela é uma questão quase igual a uma questão que a gente fez na prova passada, na prova de 2000. Aliás, tem várias aqui, né? Várias aqui que são quase Ctrl+C, Ctrl+V de uma prova para outra. Como a URGS mantém um padrão muito claro, né? Então, aqui do que está tratando essa questão? Primeiro, vou repetir sobre aquele gráfico mais básico de todos, que é o gráfico de função da função módulo de x. Eu falei para vocês na última prova, ó, cara, vocês têm que saber esse gráfico de cor. Como é que é o gráfico da função módulo de x? É aquele que tem o formato de Vzinho. Ele tem um pedaço aqui da bissetriz dos quadrantes ímpares e o outro pedaço é da bissetriz dos quadrantes pares. Isso aqui é o gráfico da função módulo de x que tem que saber de cor, tá? Agora, olha só, se eu sei o módulo de x, eu vou lembrar, gente, que essa primeira função aqui envolve duas transformações em cima do módulo de x. Primeiro tem essa subtração no x, que foi feita, esse menos 2. O que que esse menos 2 vai fazer com o gráfico? Esse menos 2, lembra que quando a transformação é no x, ela é o contrário. Vai andar duas unidades para a direita. E depois, o que que esse mais um aqui significa? Que vai andar uma unidade para cima. Então, esse gráfico que estava na origem, ele anda 2 para a direita. Vamos dizer que ele veio parar aqui. Tá claro isso para todo mundo? 2 para a direita, ele foi parar no 2. E aí ele anda um para cima. Então, digamos que ele foi parar nessa posição aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Uma coisa que eu marcaria aqui, já deixaria mostrando mais claramente no desenho, gente, é onde que foi parar o vértice dele, ó. Onde é que está o vértice desse gráfico agora? Vértice que eu digo é esse ponto aqui embaixo, ó. Então, como eu sei que ele andou 2 para a direita e um para cima, tu já poderia marcar que isso aqui está no 2 e isso aqui está no 1. Beleza? Andou 2 para a direita e um para cima. Tá. Agora, se for sempre mexer no X antes, sim, sempre de dentro para fora, Rafael. Sempre a gente olha de dentro para fora, tá? Agora, como é que vai ficar aquela outra que está ali, gente? Menos módulo de x mais 5. Primeira coisa, como é que é o menos módulo de x? Olha para a tela. Se isso daqui é o módulo de x, um menos ele inverte. Então, o menos módulo de x é o próprio módulo de x que eu tinha antes, que inverteu, que ficou virado para baixo. Deixa eu fazer um desenho um pouquinho maior aqui para pegar melhor o espaço. Tá isso aqui para cá. Devia ter feito maior antes já. Aqui. Então, onde é que vai estar o menos módulo de x? Olha aqui para o meu desenho, eu não vou fazer, vou deixar só temporariamente. Isso aqui é o menos módulo de x. Agora, o que que esse menos módulo de x aqui vai ter que fazer, gente? Aí vai ter esse mais 5, ó. Esse mais 5 faz o quê? Esse mais 5 joga 5 para cima.
Então, o que que vai acontecer? O menos módulo de x vai parar 5 unidades lá para cima. Ou seja, ele vai ficar uma coisa tipo assim, ó. Deixa eu fazer isso aqui um pouquinho maior. Ele vai ficar aqui, aqui, teria que ficar paralelo com o outro. E aqui. Aí tu vai ter que enxergar agora qual é a área que a questão quer que eu calcule. Tá mais para cá. Veja que o meu desenho ficou uma bela bosta, né, cara? Resumindo, né? Eu tinha feito um desenho melhor aqui. Deixa eu ver se ficou muito diferente. Ah, não, é que eu tinha feito com o software quando eu fiz a outra vez. Mas é isso aqui, tá? Então, o que que a questão quer? Ela quer agora saber qual é essa área aqui, ó. Qual é a medida dessa área que está aqui no meio? Eis a pergunta da questão. Gente, para calcular essa área, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que figura é essa? Que figura é essa que a questão me pediu aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é claro, os guri na hora com a caneta Bic. Aham, exatamente. Que figura é essa que eu tenho que calcular aqui? Isso aqui é a área do quê? É claro que isso aqui é a área de um retângulo. Só que para calcular a área de um retângulo, então eu vou ter que descobrir duas coisas sobre esse retângulo. Esse é um retângulo está inclinado aqui, ó. Eu vou ter que descobrir quem é a base dele e quem é a altura dele, certo? A base é essa medida que eu vou marcar aqui em verde. Isso aqui é a base. E a altura é essa outra medida que eu estou fazendo aqui na vertical. Isso aqui é a altura e essa daqui é a base. Tamo junto? Como é que eu vou fazer isso? Aí aqui, cara, não tem o que fazer. Tu tem que descobrir quem são os pontos de intersecção dessas duas funções. Deixa eu marcar isso aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu tenho que saber quanto é que é este valor de x aqui embaixo e quanto é que é este valor de x aqui embaixo. Onde é que as duas funções se tocam? Gente, como é que eu descubro onde duas funções se tocam? Como é que eu descubro a intersecção entre duas funções? Eu tenho que igualar as duas. Depois eu já respondo para ti, Carol. Tem que igualar as duas. Então eu vou fazer assim, ó. Módulo de x menos 2 mais um tem que ser igual a menos módulo de x mais 5. Ou tu resolve isso aqui fazendo a conta, ou tu tenta colocar valores de cabeça. Eu vou passar o 1 para o outro lado lá, vai passar diminuindo e vai ficar assim. Vê se tu concorda comigo que de cabeça é mais fácil. Olhem só. Gente, qual seria o teu chute para esse número que está aqui? Qual seria o teu chute? Ele está depois do 2. Deve ser 3. Será que é 3? Substitui por 3 e vê se dá certo. Faz a conta. Módulo de 3 menos 2 é igual a menos módulo de 3 mais 4? Tá certo isso daqui ou não? De um lado deu 1 e do outro lado também deu 1. Ah, então fechou. Então isso aqui é 3. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Para tu não precisar resolver a equação modular, é mais fácil fazer substituindo na equação. Depois a mesma coisa aqui do outro lado. Que número que parece ser o caso aí? Olhando para esse outro. Bom, primeira coisa, ele é negativo, né? Com certeza ele é negativo. Aparentemente, se o meu desenho é bom, é menos um. Então, eu vou substituir por menos um para ver se vai fechar. Se eu substituir por menos um, módulo de menos um menos 2 é igual a módulo de menos o módulo de menos um mais 4? Sim, porque de um lado vai dar 3 e do outro lado também vai dar 3. Então, de fato, as duas raízes, as duas soluções são menos um e 3. Tá, por que que eu estou dizendo isso? Olha só. Porque se eu enxerguei isso, gente, eu posso encontrar a base e a altura com dois triângulos retângulos. Olha primeiro para esse roxo aqui.
Isso aqui é um, isso aqui também é um. Então a diagonal tem que ser raiz de 2. Essa é a base do retângulo. Depois, do outro lado, eu vou fazer uma coisa parecida. Quanto que mede esse negócio aqui em amarelo? Isso é 3. É 3. Porque vai do -1 até o 2. Aqui também é 3. É um triângulo isósceles. Então, quem é a hipotenusa? 3 raiz de 2. Moral da história. Agora eu posso calcular essa área. A área do retângulo é base, que é raiz de 2, vezes altura, que é 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 3, que é 6, que é a letra B. Chorem no chat. Essa é a hora. A Vitória já deu a contribuição dela. Que horror. A pior até agora. A Joana não achou. A Joana achou a do octaedro mais difícil. Eu ia fazer a votação depois. Emoji de caveira. Impossível de fazer na hora, vocês acham? Uma questão desse tipo, gente. Ou essa daqui é aquela que a gente deixa para o final e vê quais são as alternativas que deram nas outras e chuta, para fechar a mesma quantidade de letras de cada uma delas. Deixa eu deixar anotado isso aqui: -1 e 3. É difícil de fazer o desenho também. Ninguém gostou da questão. A Alemão Vibes achou paia. Essa era chute na certa. Deixa eu responder duas perguntas. Primeiro, como é que eu sei que os triângulos são isósceles? Boa pergunta, Duda. Porque é o seguinte, aí tu teria que substituir, tá? Teria que pensar assim, ó, quando x é 3, por exemplo, se tu... Não, vamos fazer o outro valor. Se eu pegar o x, que é -1, e substituir naquela função, qualquer uma das duas, na verdade, porque o ponto é de intersecção, tu vai ver que o y vai dar 4. Então, do 1 até o 4 fica 3. Então, para tu fazer a conta, tu teria que substituir o valor do x para ver o y. Aí eu só fui confiando no desenho aqui mesmo. Apavorada, disse a Gabriela. Ou pensar que na modular. Muito boa ideia, Rafael. Melhor a tua resposta do que a minha. É sensacional a tua ideia. Tu tem que lembrar que como a função modular vem da reta bissetriz, esse ângulo é 45, esse ângulo aqui também é 45, esse ângulo aqui também é 45. São ângulos de 45 graus, verdade? E, portanto, tem que ser um triângulo isósceles. Muito bem, vou adiante. Faltam três. Vamos acabar? A gente tem 15 minutos. Vamos acabar? Vocês têm saúde para mais três questões? Acho que em 15 minutos rola. Então vamos dar. 58. Diz assim: o gráfico abaixo representa o número de casos confirmados de Covid-19 de homens e mulheres no Rio Grande do Sul até novembro de 2021. Então, o que que nós temos que ver em primeiro lugar? No eixo Y, a faixa etária. No eixo X, o número de pessoas, ó. 0, 20 mil, 40 mil. E percebe que elas estão divididas entre masculino e feminino. O masculino é o mais escuro, o feminino é o mais claro. Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações. Primeira, na faixa etária de 20 a 29 anos, já vamos olhar lá para o gráfico, 20 a 29 anos é isso aqui. O número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de confirmados de homem. Mulheres é cerca de 30% a mais do que homens na faixa dos 20 aos 29. Vamos dar uma olhada nisso. Não parece, parece muito pouco. Porque os homens que estão ali em preto em cima são aparentemente 130 mil. Vejam se eu não estou enganado. Talvez menos, talvez 120 e poucos mil, né? Talvez 125 mil. O que que vocês diriam? Que não está bem no meio entre os 120 e 140. 125 mil homens. E as mulheres? As mulheres são, sei lá, 145 mil. Então, eu diria que daqui para cá tem uma diferença de uns 20 mil.
Mas 20 mil não chega a 20%. Concorda? Porque 10% é, tirando a vírgula, 12.500. 10% é 12.500. 20% seria 25 mil. Isso aqui não chega nem a 20%. Então não pode ser o que está na letra A, que tá no item um ali, que está dizendo que é cerca de 30% maior. Não é, não chega a isso. Depois, na faixa etária de 30 a 39, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% do número de confirmados de mulheres na faixa de 60 a 69. Que curioso isso. Menos de 100%. O que quer dizer isso? De 30 a 39, a quantidade de mulheres é menos de 100% do que de 60 a 69. Vamos ver, de 30 a 39. De 30 a 39, quantas mulheres tem aqui? Tem 160 e 170 mil, mais ou menos. E depois de, qual é a outra? De 60 a 69. 60 a 69 não chega a 80, é 70 mil. Sei lá, 75 mil. Meio bizarro, né, gente? É verdade que 30 a 39 tem menos do que 60 a 69? Olha, isso acho que aparentemente é bizarro. Isso aqui, qual é o número da questão? 58. 58 já acabou, né? Letra C. Apenas eu nem preciso ler a terceira, porque se as duas primeiras são falsas, só sobra essa alternativa. O que que dizia? Em termos percentuais, na faixa etária acima dos 80, o número de casos confirmados de mulheres é maior do que o caso confirmado de homens, se comparado com a faixa etária de 70 a 79. Não vou fazer, tá? Vou simplesmente marcar a resposta, que é a letra C. Tinha uma bem parecida na outra prova do que nós fizemos no outro ano, também era de porcentagem. Vamos para as últimas duas. 59, a tabela a seguir mostra o tempo de uso diário de um dispositivo eletrônico por um aluno durante 5 dias da semana. Nessas condições, o tempo médio de uso é qual? Aqui está muito fácil, só calcular a média. Aqui é uma questão de média aritmética. Qual é a média desses valores? Lembra que, vamos ver se dá para fazer alguma coisa de diferente, se eu posso dizer alguma coisa de diferente aqui para vocês. Não parece que tenha muito, né? São 5 alunos, por exemplo, né? Cinco alunos, não, 5 dias da semana. Tá, eu vou ter que somar e dividir por 5. Eu ia pensar em alguma coisa para fazer uma soma mais rápido. Talvez fazer assim, 240 vezes 2 mais 180 vezes 2 mais 120. Tudo isso dividido por 5. Então essa média vai dar 480 mais 360 mais 120. Tudo isso dividido por 5. Aí é bom juntar o 480 com o 120, que dá 600, mais 360 dividido por 5, que deu 960 dividido por 5. Como é que eu faço 960 dividido por 5? Acho eu que eu preferiria multiplicar por 2 em cima e embaixo, para não precisar dividir por 5. Então, isso fica 1.000, e a caneta azul, 960 vezes 2, 1.920 dividido por 10, que dá 192. Lembrando, isso aqui está em minutos, portanto, 192 minutos de média. Que desgraça. Quanto é isso em. Ah, ele quer em horas ali. Então, 60 é uma hora, mais 60 é outra hora, mais 60 é outra hora. 180 minutos são 3 horas. Então, isso aqui deu 3 horas e 12 minutos. Opa, 12 minutos. Que quer dizer que é superior a 3 horas. Letra A. Tranquila, né? Questão de média. É superior a 3 horas. É curioso, as letras B e C elas me parecem absurdas, né? Porque se fosse uma coisa superior a 4 horas, se tivesse dado 4 horas e meia, por exemplo, vocês entendem que a questão ia ter que ser anulada, porque se uma coisa é superior a 4 horas, ela também é superior a 3 horas. Se é mais do que 4, é mais do que 3. Então não poderia, não faz sentido a letra B, teria que ser ou inferior, né? No caso. Mas enfim, essa de média eu achei bem tranquila. A última deve ser probabilidade, vamos ver.
Antônia e Francisca fazem parte de um grupo de 10 médicas que atuam no cuidado de pacientes Covid-19 no Hospital de Porto Alegre. Um outro hospital do Rio Grande do Sul está convidando um quarteto interessante. São 10 médicas e vão convidar um quarteto de médicas do grupo do qual Antônia e Francisca fazem parte para organizar um evento. Qual é a probabilidade de Antônia e Francisca fazerem parte desse quarteto? Interessante, tu tem 10 médicas. Eu já faria assim, ó. Quem são as 10 médicas? É a Antônia, a Francisca e mais 8. A médica um, a médica 2, a médica 3, a médica 4, a médica 5, a médica 6, a médica 7 e a médica 8. Essas são as 10 pessoas. Antônia, Francisca e mais 8. Aí o que que a questão está nos dizendo? Ela diz que vão sortear 4. E está perguntando qual é a probabilidade de a Antônia e a Francisca estarem nesse sorteio, estarem nesse quarteto. Gente, probabilidade é o que eu quero, são os casos favoráveis com relação ao total. O que que eu já falei para vocês? Que tu começa sempre pelo total. Só que tu tem que entender o que que o total quer dizer aqui. O total, gente, não é o total de médicas. O total é o quê? É o total de quartetos que são possíveis. Com 10 pessoas, quantos quartetos são possíveis? Isso é o total. Depois eu vou ver, dentre os possíveis, quantos deles tem a Antônia e a Francisca junto. Mas primeiro eu tenho que ver o total de quartetos possíveis. Isso é uma combinação de 10, 4 a 4. Que pela fórmula da combinação é 10 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 fatorial. Fatorial do maior em cima, do menor embaixo e da diferença entre os dois, né? Abre o de cima, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. E o 6 fatorial de baixo tu deixa fechadinho para cancelar com o 6 fatorial de cima. Agora cancela o resto, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Não, desculpa, 8 dividido por 4. Vou botar 2 ali. 8 dividido por 4 dá 2, e esse 2 cancela com 2. Então, na parte de cima, sobrou 10, 3 e 7. Ah, uma coisa interessante aqui é não multiplicar, tá? Deixa assim, tu até pode, 210. Mas eu vou deixar 10 vezes 3 vezes 7, porque como isso aqui vai estar na parte de baixo, vai ser mais fácil deixar aberto para simplificar depois. Então, são 210 quartetos que podem ser feitos. Agora, eu vou pensar em quais são os meus quartetos favoráveis. Quais são os quartetos favoráveis? São todos aqueles em que a Antônia e a Francisca estão dentro do quarteto. Então, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar Antônia e Francisca em 2 vagas. Só que as outras 2 vagas estão em aberto e podem ser preenchidas de muitos modos diferentes. Aí a pergunta agora é: de quantos modos eu posso preencher essas outras 2 vagas para casar junto com a Antônia e com a Francisca? Aí tem que pensar assim, tá, quantas pessoas me sobram no momento em que a Antônia e a Francisca já estão dentro do grupo? Sobram 8. Dessas 8, quantas eu tenho que escolher? Ah, eu tenho que escolher 2. De quantas maneiras dá para fazer isso? Combinação de 8, 2 a 2. 8 fatorial, que é o fatorial do maior, 2 fatorial, que é o fatorial do menor, e 6 fatorial, que é a diferença do 8 com 2. Então ficou 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2 vezes 6 fatorial. 6 fatorial cancela com 6 fatorial, 8 dividido por 2 dá 4. Então isso aqui deu 4 vezes 7, que eu até posso dizer que é 28. Assim como aquele lá eu posso deixar que é 210. Então quer dizer que são 28 quartetos possíveis. E 28 não, 210 quartetos possíveis, e desses 210,
28 tem a Antônia e a Francisca dentro do quarteto. Então a probabilidade tem que ser 28, que eu vou deixar 4 vezes 7, com relação a 10 vezes 3 vezes 7. 28 sobre 210. 28 sobre 210, tu vai simplificar 7 com 7. 4 e 10, fica dividindo por 2, fica 2 e 5. Então acabou dando 2 na parte de cima e 5 vezes 3, que é 15 na parte de baixo, ou seja, 2 sobre 15, que é o que está na letra D. E com isso terminamos a prova de 2022. Por que que não daria por PFC? PFC envolve ordem, Duda. Esses grupos aqui não têm ordem. Então me parece que já começa mal aí. São problemas de combinação, isso é muito importante lembrar. A gente só usa PFC quando são grupos ordenados. Senão eu tenho que fazer o PFC e dividir depois. Mas fazer o PFC e dividir é a mesma coisa que fazer a combinação. Isso é a combinação, é o PFC dividido pela permutação. Gente, fácil, médio, difícil a prova. O que que vocês têm para me dizer? Assim, no geral, eu não achei uma prova muito fácil, não. Eu achei que ela começou mais fácil e ela veio vindo umas pedreiras aí no meio, né? Tenho pelo menos umas 3 questões que eu achei questões mais difíceis, mas ela é uma prova bem equilibrada. Ela tem um pouco de cada coisa, logaritmo que a gente sabe que vai ter, essas questões do 1, 2, 3, o produto notável que já fizemos uma outra parecida. Progressão aritmética, essa aqui do seno de 2x, que é chatinha. Depois, semelhança de triângulos, essas áreas aqui, que talvez seja uma das mais difíceis da prova. Essa do octaedro, que também não é fácil. Depois, o sólido de revolução. Depois, essa aqui, que é difícil de entender, mas não é tão fácil de fazer por Pitágoras. Essa que eu acho que é a mais difícil da prova. A de porcentagem de boa, a de média de boa e essa de probabilidade que não é tão de boa assim. Então, realmente, ela é uma prova que tem bastante coisa para olhar. Espero que tenha sido útil para vocês, para a gente de novo relembrar mais coisas. Valeu, gente. Valeu pela presença. É fudido, cara. Hein? Coisa linda, cara. É nóis, gente. Bom fim de semana. Vejo vocês na semana que vem com a prova de 2023. Não é aula, isso é show, cara. Isso é show, velho. Beijo, gente. Bom fim de. É nóis. Falou.